o nosso tema principal agora, nós vamos dar entrada nele aqui, é dada a largada, e tem uma conexão, principalmente com o que começa a acontecer a partir de amanhã, né, nesta terça-feira, né, onde o presidente Bolsonaro vai fazer a sua adesão ali ao partido, o PL, né, a número 22, legenda 22 ali dos partidos políticos brasileiros. Pois bem, por que isso é importante? O presidente Bolsonaro é a figura, o segundo nome mais conhecido do mundo político e seguido nas redes sociais pelo mundo. Então, isso em si já é um fenômeno. Lembrando que o primeiro lugar é o do primeiro-ministro da Índia, país que tem mais de 1 bilhão de habitantes. O Brasil tem 213 milhões de habitantes. O presidente Bolsonaro está acima e à frente, né, de diversos líderes políticos mundiais que não chegam nem perto da sua popularidade e carisma. Então, é um fator de divisão de águas dentro da política nacional a presença de um presidente tão popular quanto o presidente Bolsonaro à frente de uma legenda. Essa situação aconteceu porque o presidente gostaria muito de lá atrás ter tido uma candidatura independente, mas a legislação brasileira não permite isso. Portanto, é preciso que você, para se candidatar a qualquer cargo político, público brasileiro, você precisa se filiar ou estar filiado a algum partido qualquer. Tá? E que esse partido também lhe conceda lá naquilo que a gente chama de nominata, né, que é o registro, essa oportunidade de competir. Ainda tem esse problema. Você precisa ter a vontade, mas o partido que você escolheu precisa te dar efetivamente essa oportunidade, e isso só ocorre muito às vésperas do processo eleitoral. Tá? Pois bem, o presidente, logo após ter se eleito por um partido que tinha 1 ou 2 deputados federais antes dele ter ingressado, chegou com ampla e massiva, né, capacidade política, tendo feito ali, só na própria legenda, mais de 50 deputados. O partido chegou muito forte, no caso era o PSL. O partido saiu de 1 para 50. Então você imagina o capital político que o presidente tem. Né? Porém, logo ali, já no primeiro ano de governo, houve ali uma desunião, uma série de conflitos internos, é normal da política, faz parte aí a divergência, mas o presidente optou por ficar fora de partidos políticos durante praticamente a maior parte do mandato. Então, essa escolha que o presidente faz agora, há cerca de 1 ano do processo eleitoral de 2022, é muito simbólica. É óbvio que o presidente, até por conta da própria legislação brasileira, não é candidato à reeleição, né? Nem sequer se coloca como pré-candidato, mas os seus gestos indicam ali a sua intenção. As candidaturas oficiais só podem ser apresentadas dentro da janela, né, permitida lá, que acontece apenas no próximo ano. Então, inclusive, aproveito para esclarecer muitas pessoas que têm dúvidas se o presidente... porque às vezes o presidente diz que não decidiu se será ou não candidato. Olha, provavelmente é por conta desse dispositivo burocrático aí da nossa justiça brasileira. Justiça eleitoral brasileira, apesar de que os demais aí pretensos candidatos à cadeira presidencial do Brasil pouco ligam para isso. Inclusive, está acontecendo uma série de eventos, aí o pessoal começa a participar de debates, programas jornalísticos, enfim, meio que se apresentando com essa intenção. O presidente tem que tomar muito mais cuidado, porque a situação tem essa posição de ser retirada. É sempre assim. Todos querem aquilo que o presidente Bolsonaro já conquistou, que é a cadeira, né, de presidente do Brasil. Então ele, obviamente, tem que tomar mais cuidado com relação a isso. Portanto, amanhã, no dia de amanhã, o presidente assina a sua ficha de filiação ao PL, o que já é um primeiro passo, né, para esse processo de 2022. E pode esperar, agora eu vou trazer para as matérias, né, que se conectam com esse assunto. Foi muito conturbado, nós temos várias matérias, inclusive essa data foi remarcada aí 1 ou 2 vezes, o presidente estava em missão no exterior. E aí, na sequência do presidente, uma série de players políticos, inclusive ministros, que até sem partido estão, devem seguir esse caminho. Tá? Eu vou ler aqui a matéria e na sequência nós fazemos a análise.
O evento de filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, marcado, o Partido Liberal, né, marcado para amanhã, 30, Centro de Convenções em Brasília, do Brasil 21, ali fica ali no eixo, né, monumental, a partir das 10 horas deve dar início a trocas de partidos por parte de seus ministros mais próximos. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, deve assinar a sua filiação ao PL, já nesta terça-feira, ao lado do senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro, que deixa o Patriota. Outros ministros estão de saída dos seus partidos para compor a tríade de sustentação de Bolsonaro, formada por PL, PP e Republicanos, para as eleições de 2022. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, deve se filiar também ao PL, e os ministros da Agricultura, Tereza Cristina, e das Comunicações, Fábio Faria, ao PP. Deputados também devem mudar de partido na esteira da acomodação de Bolsonaro, especialmente os bolsonaristas, né, que ainda estão no PSL, legenda que elegeu Bolsonaro em 2018 e da qual saiu após o rompimento. Eles devem, no entanto, esperar a janela partidária em abril do ano que vem. Para quem não sabe, os mandatos proporcionais, existem dois tipos de cargos eletivos, né, por voto. São os cargos executivos, né, que a gente chama de majoritários, e os cargos proporcionais. Os cargos majoritários são governadores, prefeitos, presidente da República e senadores, onde cada voto é dado à pessoa, e mesmo que ela esteja no partido, o mandato é da pessoa. Já os cargos proporcionais, deputado federal, deputado estadual, vereador, são cargos proporcionais, e eles se enquadram naquela estratégia do quociente eleitoral. E o que ocorre é que, se você não detém o número de votos principais para esse cargo, o cargo, na verdade, não é da pessoa, e sim do partido. É por isso que você não vai ver, por exemplo, imediatamente deputados do PSL migrando para o PL, só na janela eleitoral de abril do ano que vem. Isso vai acontecer com muitos, tá? Porque o mandato, na verdade, pertence ao partido e não ao parlamentar. É por isso a dificuldade, inclusive, do sistema. Isso tem que ser mudado depois, em virtude de uma reforma política, né? Então, nesse momento, muda toda a regra do jogo, e é por isso que, desde que o presidente Bolsonaro acenou que estaria entrando ou no PP ou no PL, a coisa se agitou lá em Brasília. Então, a corrida começa agora, pessoal. Tá? Muita gente tentou rogar para si, né? Eu vi o Dória recentemente falando que, olha, eles estão oficialmente ali, né? Ou as pessoas ligadas a ele, dizendo que a partir de agora eles estão tomando a iniciativa. Então, não, na verdade a coisa já está acontecendo lá atrás, apenas foi adiada a data de filiação do presidente em virtude de negociações entre o presidente Bolsonaro e o presidente da legenda do PL, que é o Valdemar Costa Neto. Detalhe, tá, pessoal? Para quem não sabe, o presidente Bolsonaro já fez parte por anos dessa legenda. Já, na verdade, está retornando para a legenda do PL. Tá? O ideal que todos nós esperávamos, dado as diferenças que nós temos com essas legendas, né, principalmente do princípio dos costumes, mas também nos métodos, né, na nossa visão que nós temos no Estado. Dada essa movimentação, nós esperávamos ter criado um partido. O projeto disso foi o Aliança pelo Brasil. O partido não saiu, não finalizou, uma série de entraves técnicos ali, enfim, não é. A questão agora, a gente não vai ficar chorando esse leite derramado, né? E precisamos agir para que possa e que se construa ali um partido no futuro próximo, para que possa acomodar as nossas ideias, né? Vamos lá. Esse tema é o que eu considero primordial aqui, e ele traz força que outras decisões passam a ser tomadas, como, por exemplo, né, já desengavetaram lá a questão do ministro do STF, a vaga, né, que é a indicação do presidente Bolsonaro ao André Mendonça.
outras movimentações internas de projetos vão ser finalizados, porque agora o presidente não só demonstra um determinado posicionamento, como chega com muita força para a eleição de 2022. Uma análise simples. Garante todo o processo após a eleição? Não. É, inclusive, um terreno delicado, mas o presidente é alguém que está há anos, né, quase 3 décadas, só na Câmara Federal ele passou. Dentro da parte política já são mais de 30 anos. Então o presidente sabe lidar com essas situações. Tenho certeza que participou diretamente aí dessa composição. Tem os seus filhos ali como braços ali de coordenação, além de pessoas de sua confiança. E os ministros que ele trará para dentro e os parlamentares que ele trará para dentro da nova legenda irão garantir ao presidente uma capilaridade, uma estrutura de decisão dentro do partido, bem como o trato que ele teve com o presidente Valdemar Costa Neto, que é conhecido por respeitar os acordos políticos. Tem muitos óbices aí, a parte das pessoas vai ter uma série de objeções. Tem sim, assim como todo o sistema político, envolvimento em todos os problemas, né, que o Brasil teve nas últimas décadas, inclusive mensalões da vida e tudo mais. Isso é um fato. Mas é um fato também que você precisa de um partido para poder ganhar as eleições, e me parece que a negociação, pelo menos o que eu pude apurar, é que o presidente vai ter muita autonomia em relação ao partido. O que pesou? Um partido que tivesse expressão, que pudesse trazer também efetivamente recursos para que o presidente, agora na condição de presidente, possa percorrer o Brasil, diferente de como ele percorreu no passado, o que quase inclusive lhe custou a vida, né? Mas com toda a estrutura de presidente, ele precisa ter essa guarita, vamos dizer assim, para essa situação, né? E me parece que ele conquista isso com essa escolha. O pós, pessoal, primeiro você tem que vencer a disputa. Aí lá na frente vamos ver como isso é administrado. Agora, um detalhe, e eu repito, dentro desse processo me parece que uma qualidade, ele tem muitos defeitos lá, como todo ser humano, o Valdemar Costa Neto, mas me parece que um defeito que ele não possui é o de não cumprir acordos, ou seja, é uma pessoa que cumpre os acordos. Diferente, por exemplo, do que aconteceu, a armadilha que foi o PSL para não só o presidente da República, mas para todos os parlamentares eleitos no partido, pelo rastro do voto do presidente da República, né? Então, acredito que devem ter aprendido com os erros. Lembrando que o ideal era ter a legenda própria, mas não aconteceu e nós temos uma legislação que regula isso. Era uma decisão ou a desistência. Tá? Amanhã, o que ocorrer lá, eu estou em contato com alguns amigos que estão lá em Brasília, eu mesmo queria ter ido pessoalmente, estou em contato com alguns amigos lá para ver se muda alguma coisa, enfim. Nós vamos trazer aqui durante os nossos vídeos do dia ou na nossa live aberta no final da noite. Gostou desse conteúdo aqui, pessoal? Entendeu o que está acontecendo aqui? Eu ainda vou ter vamos esticar um pouquinho esse assunto mais lá para frente com outras vertentes, mas eu gostaria, nesse momento, de ouvir a tua opinião ali no chat, e aí eu vou pedir para você dar like, se inscrever e compartilhar, né, para que a gente passe ali para as variantes desse próprio tema. Esse é o nosso tema principal. Se você estiver gostando aqui, se inscreve no canal, pessoal. Tá? Dá like aí, se inscreve, compartilha, é muito importante. E se você estiver assistindo depois, isso a partir de um vídeo ou de um recorte, você vai lá e clica no valeu, no coraçãozinho lá, e diz aí se merece algo mais do que um like. Tá? Vamos passando para frente aqui então, pessoal.